Bom, olá! Estamos começando mais uma videoaula sobre um tema importante para a geografia, que é o tema de vegetação. Bom, esse tema de vegetação, o que nós vamos abordar é a chamada vegetação do mundo, né? A vegetação do mundo e suas principais características. Bom, a primeira vegetação que nós vamos levar em consideração, não pelo grau de importância que ela tem em termos econômicos, mas sim, tá certo? Pela sua importância em termos ambientais, é a tundra. A tundra, você vai ver duas imagens aqui no meu slide. Você está vendo a imagem de cima, que é a imagem da tundra e sua localização geográfica, e a imagem de baixo, que é a característica natural da tundra pela foto. Bom, a tundra ela tem um crescimento lento, porque pela faixa onde ela está localizada, o grau de insolação é menor, você tem um inverno muito rigoroso, o tempo todo coberto de neve, então é uma vegetação que vai aparecer ali no curto verão da região do Ártico. Tá. Do que é formada a tundra? Basicamente de musgos, líquens e pequenos arbustos. Para que serve a tundra? Gente, a tundra, economicamente, ela não tem importância, mas ela serve para alimentar a fauna local, que é de renas e caribus. Então, a tundra tem essa importância pro quadro natural da região, ou seja, os animais que aí estão. Tudo bem? A próxima vegetação, eu vou colocar a câmera um pouco mais para baixo, gente, é a chamada floresta boreal, ou taiga, também conhecida como pinheiros. Bom, a gente também chama essa floresta de coníferas, olha só, taiga, boreal, conífera, pinheiro. Ela vai atravessar aí de leste a oeste o planeta, né? Alasca, Canadá, Europa Ocidental ali, os países escandinavos, tá certo? Depois ela vai entrar ali pelo território russo. Pega toda a Rússia, tá? Tanto a parte europeia quanto a parte asiática. Bom, é uma vegetação um pouco diversificada. Você está vendo um mapa em cima, embaixo as características da vegetação, tá certo? E ela é uma vegetação formada basicamente por pinheiros, né, gente? E, inclusive tem uma curiosidade sobre essa vegetação. A gente chama ela de acicule foliada, que é a folha em forma de ponta de agulha, para não acumular neve, para não perder tanta umidade para o meio. Enfim, vegetação clássica aí do norte, uma das maiores florestas do mundo. E detalhe, muito utilizada em termos econômicos, porque ela é explorada na produção de madeira, tá certo? Vários países aí que tem a vegetação, esse tipo de vegetação vão explorar a madeira aí, tá certo? A madeira aí como fonte de economia. A próxima vegetação é a chamada floresta temperada. Ela é chamada de floresta temperada, decídua ou caduca. Você está vendo aí as características da vegetação, né? Você está olhando aí as cores da vegetação, vou pôr a câmera mais para cima, tá? Você está vendo ela amarelada aí, que é o período que ela vai cair as folhas. Bom, essa vegetação chamada de temperada, decídua ou caduca, porque cai as folhas na época do outono para o inverno, tá certo? Ela é um bioma encontrado ali, tá certo? Entre os polos e os trópicos, né? Ela fica ali naquela faixa que a gente chama de faixa temperada, que tem as 4 estações do ano muito bem definidas, tá certo? A gente vai encontrar ela numa série de países, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, tá certo? Na China, enfim, vários países vão ter essa vegetação. A gente vai ver essa vegetação também forte dentro da Europa, tá? Dentro da Europa. Bom, essa vegetação foi amplamente explorada, principalmente dentro da Europa, se retirou muito dessa vegetação, porque tem espécies importantes para a produção de madeira e hoje essa vegetação encontra-se, inclusive, bem devastada por conta dessa retirada de madeira, tá certo? Lembre-se, na Europa, em função da ocupação humana que leva a questão de cidades, questão da ocupação agrícola, pecuária, essa vegetação foi amplamente devastada aí dentro do território europeu. Tudo bem, gente? Muito, muito devastada. Bom, a próxima vegetação, tá certo? É a chamada estepe. As estepes, elas estão localizadas, em geral, na borda dos desertos, porque é uma vegetação, você está olhando uma vegetação que não é verdejante, tá certo? Não é uma vegetação verdejante, é uma vegetação amarelada e ela faz a borda do deserto. Ela é importantíssima como borda de deserto, a sua função é muito importante. Bom, essa vegetação, ela tem algumas curiosidades que é bom a gente falar. Quando ela é borda de deserto e está nessa coloração que você está vendo aí, tá certo? Ela é encontrada em regiões, por exemplo, como no sul do deserto do Saara ali, tá certo? Numa região chamada Sahel.
que fica no sul do Saara, tá certo? Ela faz a borda do deserto, a orla do deserto. A gente vai encontrar ela também ali na Europa, na região da Ucrânia, inclusive associada a essa vegetação tem um solo chamado Chernozem, que é um solo muito fértil, um solo muito utilizado para a agricultura dentro daquela região. Eu queria chamar a atenção por uma curiosidade. Quando essa vegetação aparece de forma verdejante, como nos Estados Unidos, a gente chama ela de pradarias, que são vegetações mais verdejantes, né? Aí já em regiões mais úmidas. No caso das estepes, é clássica de regiões mais secas. A pradaria já uma região mais úmida. Então, se a gente olhar, por exemplo, a questão do Pampa, ou a gente olhar, por exemplo, a questão lá na América, nos Estados Unidos, tá? Ela também vai estar muito associada ao agronegócio, tá certo? Principalmente a agricultura, como é o caso dos Estados Unidos, que ali na região central retirou a pradaria e introduziu a agricultura norte-americana. A agricultura norte-americana que é uma das maiores agriculturas do mundo, tá certo? Então, essa vegetação tem essa característica. E uma outra característica dela é a sua possibilidade de ser utilizada como pasto, já que é uma vegetação formada por herbáceas e gramíneas. É uma vegetação, é um capim meio ressecado, onde está seco, e verdejante, onde está um pouco mais úmido, que serve muito como pasto, dá para utilizar bem como pasto, tá certo? Então a sua característica principal são plantas herbáceas, essa é a sua principal característica aí. Bom, a próxima é a vegetação de deserto. A vegetação de deserto, ela é uma vegetação muito grande no mundo, eu vou baixar a câmera aqui, gente, para vocês verem a localização dela no mundo, ocupa boa parte do mundo, está associada às áreas de deserto, às áreas que não chovem, e você tem duas imagens aqui nesse slide. Você tem uma imagem em cima que é um mapa mostrando a localização dos desertos pelo mundo, ali nos Estados Unidos, aqui embaixo na América, ali no norte, no sul da África, tá certo? No norte da África o deserto do Saara, no sul da África o deserto da Namíbia ou do Kalahari, ali na região do Oriente Médio. Então nós temos desertos espalhados pelo mundo inteiro. E a vegetação de deserto está associada a isso aí. É uma vegetação formada principalmente por plantas xerófilas ou xerófitas, que são plantas adaptadas à falta de chuva. Tanto que elas, basicamente não vão ter folhas, vão ter espinhos para perder menos umidade para o meio, tá certo, pessoal? A próxima vegetação, eu vou colocar a imagem um pouco mais acima da minha câmera, é a vegetação de savana. Inclusive aqui no Brasil a gente chama essa vegetação de cerrado brasileiro. É uma vegetação formada por árvores com galhos e troncos tortuosos. Você tem uma vegetação rasteira de capim, tá certo? É uma vegetação atípica das regiões tropicais, com duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. Então essa vegetação ela tem assim as características são assim, ó, casca grossa nas árvores, raiz profunda, são as principais características dessa vegetação. E uma vegetação de herbáceas, né, tá certo? De gramíneas, de capim aí, que você está vendo nessa imagem da savana africana. Essa imagem que eu estou te mostrando é uma imagem típica da savana na África, tá certo? E uma coisa importante, é nessa paisagem, a savana, que a gente vai encontrar a vida selvagem africana, tá certo? Em vários vestibulares já caiu essa associação da vida selvagem africana à região das savanas, por causa dessa vegetação de gramíneas e de capim que serve como pasto aí, tá certo? Essa vegetação tá ali na faixa entre os trópicos, é uma vegetação típica entre os trópicos, tá certo? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio e espalhada aí por várias regiões do mundo, tá certo? Lembre-se, aqui no Brasil a gente chama essa vegetação de cerrado brasileiro. E a última vegetação é a floresta tropical, tá? Que também está ali entre os trópicos, tá certo? Mas a gente vai ver ela ali mais próxima à linha do Equador. É uma vegetação que a gente também chama de floresta equatorial, tá certo? Essa vegetação é árvores de grande porte, latifoliada, floresta de folhas largas, perde muita umidade para o meio. E aqui no Brasil, a mais famosa é a floresta amazônica, tá certo? Que pega boa parte do território brasileiro, tá certo? Essa vegetação, ela tem uma faixa de localização, se você olhar para o mapa, não é grandiosa não, é uma faixa até pequena. E nos últimos anos vem sendo amplamente devastada
por vários fatores, né? Desde a questão da necessidade do espaço, tá certo? Mas pela necessidade de madeira, porque essa vegetação produz madeira de ótima qualidade, que é muito explorada pela indústria madeireira, que tem interesse nessa vegetação. Tudo bem? Por hora, isso é só, pessoal. Valeu!